Ok. Bom, agora nós vamos convidar para a palestra Cielo 2019-2023, Políticas e Critérios de Indexação das Coleções Nacionais e Políticas Editoriais que instrumentam a transição dos periódicos para a ciência aberta. Então, vou chamar o Abel Packer, co-criador e diretor do programa Cielo FAPESP, e que foi diretor do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciência de Saúde, BIREM e OPAS, Organização Mundial de Saúde. Abel, muito obrigado. O Cielo é hoje reconhecidamente como um espaço de convergência, basicamente de periódicos. Essa é a centralidade do programa. O desenvolvimento do Cielo, ele se dá por país, né? E centrado no que a gente chama de coleções nacionais. Então, nós estamos falando de 16 países, mais uma coleção temática de saúde pública, e estamos falando de 1.200, 1.300 periódicos. Então, a questão é, sendo isso uma construção descentralizada, uma construção coletiva, como é que nós damos unidade a isso, né? E a unidade que nós damos a isso se chama linhas prioritárias de ação, né? Então, vou fazer uma pequena introdução aqui. Então, o programa Cielo, como um todo, ele é um programa de infraestrutura de pesquisa orientado a desenvolver capacidades e infraestruturas para a publicação de periódicos com qualidade crescente. E ele se desenvolve e implementado descentralizadamente por coleções nacionais, seletivas, né? E o processo de seleção é o processo tradicional de indexação. Quer dizer, você tem políticas, critérios de indexação para determinar quem entra e quem permanece na coleção. A rede Cielo é a interoperação entre essas coleções, ou a convivência entre essas coleções, ou, podemos dizer, a maneira com que as coleções convergem para essa função, esse espaço comum. Então, cada coleção do Cielo é autônoma em termos de governança e financiamento, né? Tem critérios de indexação adaptados, né? E devem ter um comitê científico, um comitê consultivo, que aplica e desenvolve os critérios para o desenvolvimento da coleção. Isso é, que periódicos novos entram, que periódicos que estão permanecem. E uma questão que a gente definiu desde o começo é utilizar metodologias de tecnologias comuns para facilitar a conversa. Então, o problema do Cielo, embora a gente tenha muitos problemas de tecnologia e metodologia, a gente nunca definiu isso como o problema principal. O problema principal é como fazer periódicos de boa qualidade. Então, a gente assumiu desde o começo que a melhor coisa era usar comumente a mesma metodologia e tecnologia. E evitar os esforços de compatibilidade e interoperabilidade. E os periódicos, as revistas, elas são autônomas, com política editorial, operação e desempenho, né? Para estar nesse espaço, elas têm que cumprir com os critérios de indexação. Okay? Esse é o acordo, mas o Cielo, nenhuma coleção, interfere na função principal do periódico, que é definir qual o seu escopo, qual a sua missão, o que ele recebe para avaliar e o que ele aprova. Okay? Então, é uma situação bastante aberta, complexa e flexível, né? Bom, a gente tem alguns princípios, conhecimento científico como bem público, global, né, hoje,
com a internet. A discussão de conhecimento científico como bem público é bastante complexa entre advogados, entre economistas, e o que o Cielo decidiu é o seguinte: nós vamos fazer o conhecimento comunicado pelo Cielo como um bem público global. A gente não está discutindo se ele é ou não é um bem público, a gente tomou a decisão de torná-lo um bem público. Modus operandi em rede, alinhamento com o estado da arte, né, padrões, boas práticas, tendências. Por isso nós estamos sempre antenados com o que está acontecendo. E a estratégia do Cielo, em termos de alinhamento com o estado da arte, ela é posicionar os nossos periódicos de maneira competitiva, né? Ainda que, muitas vezes, você fazer inovações possa ser desconfortável, possa ser problemático e custoso, mas esse é um dos princípios, então a gente não pode deixar de cumprir, né? O que o Cielo tem é que nesses processos, vou repetir várias vezes isso, há uma decisão, não, em termos do que se propõe a fazer. A partir daí tem um tempo e tem uma interação com as coleções nacionais e com os periódicos sobre os ajustes que se deve fazer. Quer dizer, um processo dialético de construção, onde o Cielo coloca o pontinho lá na frente e depois a gente vê como é que a gente faz essa construção de ajustes, né? De modo que a gente possa cumprir esse princípio, atendendo o que a gente discutiu muito no Grupo 1, as chamadas assimetrias que a rede Cielo compreende, está embutido na rede Cielo, né? Assimetrias entre capacidades nacionais, tá certo? Em termos de apoio político, de recursos de pessoal, qualidade dos periódicos e assim sucessivamente, né? Ok, o modelo Cielo de publicação, a partir disso, ele é um arcabouço, é um framework que um país pode tomar, né? Uma instituição pode tomar, e a partir daí definir uma política nacional, certo? Que tenha as quais vantagens. É um programa internacional, quer dizer, estou relacionado internacionalmente, ele é adaptável às condições nacionais, totalmente, né? E ele tem princípios que normalmente são os princípios de uma agência de financiamento, que é o progresso da ciência e, no caso particular, o melhoramento dos periódicos. Então, ele serve de uma receita, de um plano, de coisa preparado para que um CONICIT, uma agência de ciência e segurança, ou possa adaptar e falar, ok, vamos fazer o desenvolvimento dos periódicos desse país, dessa área temática, segundo esse framework. Como eu falei, indexação, critérios, comitê consultivo. O ponto-chave desse processo nacional aqui de qualidade é o comitê consultivo, okay? Porque muitas vezes você pode começar uma coleção a partir do desempenho que você tem dos periódicos, onde eles estão indexados, como é normalmente o início de uma coleção, está no Scopus, está no JCR, está no seu, ok, começa a coleção. O problema é como é que você amplia essa coleção, que é a função fundamental do Cielo, né? Buscar a relevância dos periódicos que não necessariamente estão indexados. Então, para você ter isso, você tem que ter uma capacidade intelectual, uma capacidade científica e um conhecimento local que os índices internacionais não têm. E essa é uma das contribuições dos diferenciais do Cielo. Por isso que o comitê científico, ele deve ser do mais alto nível possível de se fazer para discutir o objetivo do programa e, obviamente, que revistas entram e que revistas permanecem. Armazenamento e publicação. E nós temos a questão da interoperabilidade e disseminação, que é uma das grandes conquistas do Cielo, né? Desde o começo, a gente teve a interface de busca do Cielo é muito ruim, não é intuitiva. Não sei. Ninguém busca na interface do Cielo. Todo mundo busca no Google, todo mundo busca no Medline, todo mundo busca... E o Cielo está lá, tá certo? E essa foi, vamos chamar assim, o pulo do gato, né? A solução que o Cielo deu, que foi nascer de forma que ele seja
interoperável, né? E a gente teve a sorte de que, quando o Cielo estava crescendo, pioneiramente, não havia outras coleções, a gente manteve uma relação muito estreita com o Google e com o Google Scholar, que provocou um crescimento nas buscas e nas recuperações, que era, no começo, inacreditável. Você tinha revistas que faziam com muito esforço, assinatura 300, 400 números, ficava 200 na casa do editor ou do departamento lá, e, de repente, você colocava a revista no Cielo e passava a ter 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. Então, mudou. Então, a função do Google Scholar aí na questão da interoperabilidade e, obviamente, indexação de outras fontes, foi decisiva. Ok. Vamos ver, então, as linhas prioritárias de ação. Quais são as funções da linha prioritária de ação? Como eu falei no começo, a ideia é fazer um alinhamento, né, da governança e da condução das coleções nacionais. Quer dizer, os periódicos podem ter, ou deveriam ter, as linhas de ação como orientação do seu plano editorial. Ok? E os países, obviamente, definem os seus critérios de indexação com base também nas linhas prioritárias de ação. Objetivo: aprimoramento das políticas, gestão, operação das coleções e dos periódicos. Escopo: boas práticas, uso de padrões, controle de qualidade, é o que a gente chama de estar alinhado ou de acordo com o estado da arte, né? Esse ponto aqui é sempre importante, porque às vezes a gente recebe crítica de que a gente está olhando lá para fora. Não, a gente quer justamente fortalecer o que nós temos de bom e de capacidade, certo? Balanceando, tá certo? Essa, vamos chamar, capacidade e objeto de pesquisa, a prioridade de comunicação, com a maneira de fazer atualizada, né? Abrangência, como já falamos, balançar, né, equilibrar, equipoderar, né, admitir as assimetrias, e aplicação nos critérios de indexação e nas políticas editoriais. Antecedentes dessa que a gente está propondo agora é atualizar as linhas de ação que foram lançadas 5 anos atrás, de profissionalização, internacionalização e sustentabilidade. Ok? Em poucas palavras, o que significa profissionalização? Significa fazer bem feito. Esse é o resumo. O que significa fazer bem feito? Extremamente complicado. Por quê? Porque a gestão de um periódico, ela envolve várias dimensões, ou vários nós, ou vários pontos de conhecimento. Eu tenho o corpo editorial central, o editor, tenho os editores associados, tenho os pareceristas, né, e tenho também as empresas e coisas com quem eu interrelaciono. Então, tem muito conhecimento disperso. Então, a gestão de um periódico não pode ser uma gestão autocrática, não pode ser uma gestão autoritária. Não quer dizer que não tem que ser disciplinar, tem que ser altamente disciplinar. Mas ela tem que ser essencialmente participativa, para você poder usar todos esses conhecimentos envolvidos para o quê? Para você produzir uma revista de qualidade. O profissionalismo aqui também, ele não significa necessariamente ganhar dinheiro, ao contrário, né? A grande maioria dos nossos editores não ganha dinheiro. Mas a função é produzir, é criar o que se chama bem maior, associado com public good, né? Greater good, né? Esse é o que a gente quer dizer, o bem maior. Então, aqueles periódicos que funcionam, de certa forma, por inércia, receba os manuscritos, alguém toca e vai, etc., ele deixa de ser profissional logo, okay? Porque ele não tem essa proatividade
de estar continuamente voltado para o melhoramento, não somente do que ele publica, mas à medida que ele começa a interferir, ele começa a contribuir à melhoria da pesquisa, porque eu começo a colocar exigências, eu começo a colocar critérios de avaliação, que quando eu vou submeter o meu próximo manuscrito, eu já sei que eu tenho que vir a cumprir com uma série de requisitos. A internacionalização, ela se dá em 3 níveis. Nível de gestão do periódico, né? Então, 99% dos periódicos Cielo, institucionais, o editor-chefe é da instituição. Okay? Então, eu não tenho nenhuma busca de editor-chefe internacional, uma busca de editor-chefe mesmo nacional. Quer dizer, então, a grande maioria dos periódicos institucionais do Brasil, da América Latina, da África do Sul, eles são ligados por nascimento, tá certo, à instituição onde está. E à medida que vão no desenvolvimento, chegam os critérios de indexação e fala, você não pode ser endógeno, você não pode ser endogâmico, você tem que fazer lá. Então, o processo de abertura se deu, na grande maioria dos periódicos, a posteriori. Claro, os periódicos novos hoje já nascem com essa preocupação. Então, a política de internacionalização, ela visa a abertura em termos de geografia dos pesquisadores, né, na editoria, particularmente com editores associados, e também na parte de peer review. Okay? E depois, um outro aspecto é a questão do inglês. Né? A questão do inglês é extremamente polêmica. No caso particular do Brasil, existe uma política bastante ativa do Cielo, que vem também de política das agências, de buscar, não é certo, aumentar progressivamente a publicação em inglês. E, de fato, no Brasil a gente conseguiu. Hoje, 70% do que se publica no Cielo é em inglês e tem uma porcentagem muito grande que se publica simultaneamente em inglês e em português. E o terceiro ponto da internacionalização é autores estrangeiros, né, que também é muito polêmica e que é um processo que leva tempo, mas ele é um processo que estimula, solicita aos periódicos que busquem um editor lá fora, que busquem uma revisão de um tema de autores lá fora. Quer dizer, são processos, às vezes, muito difíceis de começar, mas que depois adquirem uma dinâmica bastante rápida. De qualquer maneira, é mais fácil para alguns países do que para outros países, né? Então, para a África do Sul, que publica essencialmente em inglês, tradicionalmente, é mais fácil a conversa internacional. Para a América Latina, é mais fácil ter autores de outros países. O país que tem menos participação de autores estrangeiros é o Brasil, né? Pela origem das revistas e também pelo idioma português, né? Mas está havendo um progresso nesse sentido. Ok, vamos avançar um pouco aqui. Então, qual é o futuro do Cielo? O futuro do Cielo é agora o alinhamento com a ciência aberta. Então, todos os princípios, tudo que existia antes, continua existindo. O que tem que fazer agora é caminhar, certo? As políticas editoriais das revistas para estar sintonizada com as práticas, boas práticas, modus operandi, da chamada ciência aberta. Então, o que significa isso? Vamos ver. Transparência dos processos e decisões em todo o fluxo de produção. Como você vai reverter isso? Rapidez na comunicação, e aí implica, então, um processo que o Cielo vem promovendo, né, quase que agressivamente, é a adoção da publicação contínua.
No Brasil e na América Latina, a mediana do tempo de duração do processo da submissão do artigo até a publicação são 12 meses exatamente. Em algumas áreas, como sociais aplicadas, 15 meses. Né? Então, isso é inadmissível. Isso já tem gente que fala assim, eu recebi outro dia um comunicado da aprovação de um artigo que eu tinha esquecido que eu tinha submetido, né? Porque demora 1 ano, 2 anos. Né? Então, como é que se resolve isso? É claro que tem razões de ser isso. Então, o que o CERO está propondo é o seguinte, ok, demora 6 meses entre a aprovação e a publicação. Vamos diminuir radicalmente esse tempo. Ok, demora 6 meses entre a submissão e a aprovação. Vamos diminuir esse tempo. Então, a primeira estratégia é a adoção da publicação contínua. O que significa publicação contínua? Tão logo o artigo é aprovado, publicar ele na forma de impress, ou na forma de edição, que a gente está chamando PDF provisional ou PDF transição, e depois que você faz a edição, você já publica-o na forma de publicação contínua, a versão definitiva. Okay? A gente estima que isso vai diminuir rapidamente para 3 meses esse tempo. Né? E a adoção de pré-print. A adoção de pré-print é um desafio extraordinário para todos nós. E a gente vem trabalhando nisso há mais de 1 ano, que a gente tomou a decisão de pré-print, e tivemos a busca de soluções, né, tecnológicas, e finalmente chegamos a um feliz acordo com a PKP, no sentido de aproveitar, tá certo, a plataforma, né, a tecnologia, o JS, e agregar a ela, como o Alperin falou antes, o componente de pré-print. Okay? Então, o componente do pré-print, ele seria um módulo que integraria automaticamente com o JS e esperamos com outros sistemas. Mas o que nós esperamos mais dessa plataforma é que ela venha embutido com soluções, né, que facilitem o trabalho de gestão vamos chamar do fluxo de comunicação e de aprovação, particularmente o trabalho do artigo com XML. Quer dizer, se nós chegarmos à situação ideal, onde o artigo começa no formato XML, no processo de submissão, a gente vai trazer uma contribuição extraordinária de controle de qualidade e de baixar os custos. Na verdade, se nós fizermos isso, vai ser uma contribuição, não somente para nós aqui da América Latina, mas uma contribuição mundial para a sustentabilidade do acesso aberto e para facilitar periódicos, tá certo, a transição para o acesso aberto, porque os custos de operação baixariam radicalmente e, obviamente, o periódico, o comitê editorial, etc., passaria a concentrar-se muito mais na editoria científica. Bom, esse é um desafio que nós temos, nós compramos esse desafio, né, e esperamos que não somente o PKP e Cielo, mas também outras instâncias internacionais venham, tá certo, a aderir a essa solução, que é uma solução de software aberto, é uma solução de public domain. Né? Autores com maior controle do processo. Essa é uma mudança radical. Né? Quer dizer, o autor publica no pré-print e ele tem um tempo, ou não, dependendo do que ele quiser, para submeter a um periódico. Mas o que ele fez, a pesquisa que ele fez já está publicada. Okay? Então, o periódico passa a ter uma outra função, muito mais estratégica, ou mais focada, que é a validação das pesquisas, validação dos artigos. E abertura no processo de avaliação por pares.
reuso de conteúdos e replicabilidade dos resultados. Então, do que a gente está falando? A gente está falando que aquele periódico que tinha uma função, vamos chamar assim, única no processo de publicação, submissão de manuscrito, submete ao periódico e aí ele fica, tá certo, num buraco negro para o autor, tá certo, e para todos que estão interessados. O periódico segue modelos tradicionais, tá certo, que, segundo sua política editorial, é para o melhor controle da ciência, etc, etc. Ok? Mas, ok, o autor pode passar um ano, ou mais de um ano, como a gente viu o caso, sem que o seu artigo seja visto. Então, a solução é uma solução radical, onde se abre inicialmente e depois se começa a discussão. O periódico, então, ele já não é mais responsável por novidades. Ele já não publica novidades. Então, o que ele faz é a validação de pesquisas, né, que é fundamental, né, para o progresso das disciplinas, da pesquisa, da ciência. Então, há duas maneiras de olhar isso. A maneira que nós estamos olhando é que, para o periódico, política, ética e moralmente, o mundo vai ficar mais fácil. Né? Porque ele já não é mais uma barreira, tá certo, para o impedimento da comunicação. Ao contrário, ele passa a ser, tá certo, uma instância, tá certo, que valida esse processo de comunicação, agrega qualidade nesse processo. Então, essa questão, os comitês editoriais, os editores, os autores vão ter que discutir logo, nos próximos anos, né, porque esse movimento é, de certa forma, inexorável. Ok, então, política editorial dos periódicos. Ok, o que eu tenho que fazer como política editorial para avançar para a ciência aberta? Algumas pequenas coisas no começo. Tá? Primeiro, mudar nas instruções aos autores e dizer: o nosso periódico aceita manuscritos que já estão disponibilizados em pré-print. É uma frase. Ok, essa frase pode ser melhorada. Ela fala assim: desde que é submetido a pré-prints confiáveis. Nós seguimos ou aceitamos pré-prints da seguinte lista. Pode ser. Okay? E, além do mais, se vocês entrarem na Wikipedia, por exemplo, tem uma lista de políticas editoriais. A política principal que o periódico normalmente exige é que o servidor de pré-print tenha a capacidade operacional de que, quando o artigo é aprovado pelo periódico e eu acesso o artigo no pré-print, ele tem um link dizendo: esse artigo foi aprovado por esse periódico. Okay? Ele continua permanecendo no pré-print, mas a indução é que ele vá para o periódico e que ele cite o periódico e não o pré-print. Mas, se ele quiser olhar o pré-print, ele pode olhar o pré-print. Outra característica necessária do pré-print avançado é que ele mantenha o histórico das modificações que houve. Né? Então, isso também ajuda muito no processo de entendimento. Publicação contínua. E aí vem a outra coisa: citações e referência de dados, códigos e materiais. Né? Então, o que é aqui? Tudo o que está subjacente a um artigo, em termos de statement, afirmação, claims, etc., ele tem que ter a evidência associada. Okay? E a evidência associada, normalmente, são os dados, os códigos de programas que utilizaram para a metodologia e os outros materiais de laboratório, etc., que foram utilizados.
transparência e abertura da avaliação por pares. Então, tem coisas aqui que você chega e fala assim, ah, não, na minha área não se aplica, né? Isso não se aplica na minha área. A abertura da avaliação por pares é inviável, né? Então, a gente acha que não, a gente acha que se aplica para todos os periódicos e que todos os periódicos vão ter que analisar isso, né? Termina quando isso daqui? 12h30, né? Ok. Não, vou deixar claro. Ok, então, boas práticas, processo, normas. Então, aqui eu tenho, não sei como é que eu faço aqui para clicar lá. Naqueles pontinhos. Você quer mostrar? Sim. Então, daí você precisa aperta pra tela. Não, eu sei, mas aqui não é sensível. É o computador que é sensível. Mas tudo bem, ok, eu vou falar então. Okay. Bom, para cada um... Foi. Não, foi para outra coisa aqui. Ok, eu vou entrar em sequência, mas a ideia era ir na frente, voltar, etc. Ok, então, pré-prints, eu já falei disso, né? As motivações específicas, valorização e posicionamento dos periódicos Cielo. Então, porque a primeira reação é a seguinte, isso não é legal, isso é complicado, isso vai provocar disrupção. Essa é uma maneira de olhar. A outra maneira de olhar é a seguinte, isso vai acontecer, então como é que eu vou me posicionar melhor? Então, o programa do Cielo é contribuir para que os periódicos estejam melhor posicionados nesse processo. Okay? Desafios, claro, são nas políticas públicas, né? Por exemplo, se as instâncias falarem assim, nós não aceitamos pré-print, nem para currículo, nem para projeto, nem para nada, o pré-print fica... ele cumpre o seu papel, mas ele fica fragilizado no processo de... vamos chamar de currículo e de encaminhamento. Okay? Metodologia, já falei disso, é complicado. Então, o que o Cielo está propondo é esse fluxo agora, onde eu tenho pré-print, o PDF provisional, o artigo final, que pode ser a head of print, e o artigo final, que pode ser na forma paginada ou na forma numeral, né, que é a citação que eu coloquei lá embaixo. Então, a ideia, na verdade, é construir um fluxo contínuo de publicação. Okay? Então, o servidor de pré-print, na verdade, não tem nada a ver com o periódico, né, teoricamente. O que o Cielo quer propor é que, dentro do espaço do pré-print, um periódico possa criar, vamos chamar o seu subespaço de pré-print, durante o processo de validação, e quando terminar... Se for aprovado, ele passa para o periódico, se ele não for aprovado, ele fica no conjunto do pré-print do Cielo, ok? Outro componente que nós estamos mudando na metodologia é que existe, e vai existir durante muito tempo, uma resistência sobre a publicação dos dados, né? Ou como publicar os dados, né? Então, a proposta do Cielo, obviamente, é publicar os dados de acordo com normas internacionais em repositórios confiáveis, com duas características básicas. Necessariamente, eu tenho que ter o metadado e o dado, sempre. Okay? Então, a partir daí, eu posso citar o dado. Okay? E uma das exigências é que tenha identificador DOI ou outro identificador persistente. Okay? Então, quando eu faço uma pesquisa com um arquivo Excel, por exemplo, eu posso depositar o meu arquivo, a minha base de dados, o meu conjunto de dados, em um repositório confiável com metadado. Então, lá está escrito José, Maria, blá, 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 todos os autores. Okay? E eu posso fazer uma outra coisa que a gente está recomendando que os periódicos comecem a aceitar. É o chamado Article Data, ou artigo sobre dados. Então, eu escrevo um artigo explicando o dado, né? Como ele foi coletado, a curadoria que ele passou, as limitações que tem e as possibilidades de uso.
Mas eu não faço análise. A análise é o artigo científico. Então, uma pesquisa com um dado, ele poderia começar com, no mínimo, 3 instâncias de comunicação ou 3 autorias do autor. Então, a gente tem que aprender isso. O que significa para os periódicos? Que eles vão ter que abrir uma seção e abrir editores especializados em avaliação de article data. Tá? Então, esse é um desafio que a gente vai ter que aprender. Bom, citação de dados. Okay? Citação de dados tem uma declaração que se chama Joint Declaration of Data Citation Principles, né, Declaração Conjunta de Princípios de Citação de Dados, que diz, e é detalhado sobre isso, 1. Citar dados é tão importante quanto citar literatura científica. Então, ele coloca no mesmo nível. Então, o que significa? Segundo passo. Nas instruções autores, tá certo? Os periódicos têm que indicar qual é a norma que ele segue para a citação de dados. Então, essas 2 coisas que ele tem que fazer. Inicialmente. Né? Ok? Vou saltar isso, porque depois vocês podem ler o que significa cada um desses. Ok? Esse aqui tem algumas revistas que vocês podem utilizar como exemplo para ver como é que se monta um article data. Tá? Então, o F1000 tem, a Nature Scientific Data e outros. Okay? Figshare. Bom, para reconhecer os repositórios, a gente usa os princípios FAIR. E para determinar o nível de transparência que um periódico está tendo em relação à citação e existência e transparência de dados, códigos e materiais, nós estamos utilizando esse Top Guidelines, né, diretrizes top, Transparency and Openness Promotion, do Center of Open Science dos Estados Unidos, e que define 8 critérios e 3 níveis de aplicação. O Cielo vai utilizar somente 4 e vai utilizar somente 2 níveis, ok? Vou mostrar isso rapidamente. Vou saltar esse aqui, são os princípios FAIR, ok? E vou saltar diretamente aqui para os 8 princípios. Então, norma. Tem que ter norma de citações, ok? Transparência de dados, métodos, são esses 3 aí, 4 que a gente vai usar. Então, transparência de dados. O periódico vai ter 3 níveis de atuação quando ele recebe um manuscrito, ok? 1 é não fazer nada, é nível 0, certo? O nível 1 é ele ter nas instruções autores a norma de citação de dados, que eu falei antes, né? E estimular, na hora de submissão, que os autores devem citar os dados. Mas ele não vai verificar, porque verificar é um problema, tá certo? Porque algumas áreas, por exemplo, você tem no mesmo artigo 4, 5, 6 fontes de dados diferentes. O segundo nível é você requer que o artigo cite todos os dados e que tenha um mecanismo de verificação. Né? E o terceiro nível, que a gente acha que vai ser muito longo, tudo isso tem que vir já no processo de submissão, certo? E, além do mais, tem que estar disponível em acesso aberto, exceto naqueles casos onde o autor justifica que, por danos ou por problemas éticos, etc., não pode ser disponibilizado. Mas ele tem que ser citado, etc. Ok? Então, esse é o caminho que a gente vai. Então, qual é o caminho? 1, aceito pré-print. 2, os dados, programas de computador, materiais, têm que ser citados. Como? Segundo essa citação. E depois, a partir de um determinado momento, no checklist de recepção dos manuscritos, o periódico começa a verificar se o pacote que o artigo vem contém
não somente o artigo, mas também citações a todos os arquivos paralelos. Okay? Então, eu vou terminar aqui, rapidinho. Processo de transparência de peer review. Né? Aparentemente, isso é um tema intocável, certo? Coisa. Não é mais. Não é mais. Né? Agora, como é que a gente vai fazer? A gente tem um tempo, mas teria que começar a experimentar. Okay? Então, quais são as propostas do Cielo para dar início a isso e, obviamente, os periódicos vão enriquecer? Em primeiro lugar, obviamente, tem que ter um sistema de gestão online onde eu posso acompanhar tudo. Né? Isso já está se cumprindo, pelo menos no Brasil já se cumpre há 3 anos e nos países deve se cumprir progressivamente. No formulário de pré-print, no formulário de submissão, identificar se é pré-print. Publicar nos artigos aprovados o nome do editor que foi responsável pela avaliação daquele artigo. Okay? Esse é um primeiro passo de transparência. E alguns periódicos já o fazem, com muito sucesso. Segundo, oferecer aos pareceristas a possibilidade de abrir a identidade dos autores e vice-versa. Okay? Não vai abrir nem nada, quer dizer, sistemas puros de acesso aberto como o F1000, a British Medical Journal Open, eles já abrem tudo, quer dizer, já se conhece a abertura de identidade. Aqui o que a gente está falando é que pode ser uma consulta. O que você acha? Oferecer aos autores e pareceristas a possibilidade de publicar os pareceres de aprovação. Tá? Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é de encontrar pareceristas. Por quê? Porque é muito trabalho, não é reconhecido, tá certo? Não tem retorno, exceto o prazer de eu fazer a peer review para período de alto impacto, porque eu posso colocar no currículo e me dar uma autossatisfação. Mas nos periódicos Cielo, então, o que a gente está propondo? Que pareceres bem feitos, né, e aprovados pelo editor, autor e, obviamente, parecerista, sejam publicados como mais a contribuição do autor. Você contribui para aumentar a produção do autor, percebe? E se você tem um artigo onde você tem o parecer crítico ao artigo, mostrando aonde ele contribui, aonde que ele deveria contribuir, etc., etc., então, você pode despertar uma maior, vamos chamar, capacidade de leitura ou de interpretação e também de citação. Né? Então, essa é uma das maneiras. E, no futuro, alguns periódicos certamente vão adotar o processo de peer review aberto. Né? É chocante, mas a gente vai ter que começar a experimentar. Okay? Por isso que o Cielo está colocando 3 a 5 anos nesse processo. Deixa eu ver, terminar aqui. Ok, rapidamente as boas práticas, né? Os periódicos têm que ter institucionalidade. Nós defendemos o licença CC BY incondicional, no sentido de que, se é um bem público, ele não pode ter restrições. XML, DOI, que já foram falados. Okay? Marketing, redes sociais também. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Abel.